Se ela fizer isso, se não ceder enquanto sua paz de espírito não for restaurada, acabará por libertar-se da sua dificuldade, de uma maneira ou de outra. O problema desaparecerá e sua boa sorte voltará. Bem-vindo a mais um vídeo de Despertar da Consciência com Felipe Galhardo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ser avisado sempre que outra pérola de luz for postada. Agora aproveite o conteúdo. Suponha agora que uma criança caia num canal e que você esteja passando por perto. Mais uma vez, a ação apropriada será falar a palavra. E uma vez mais, se você tiver poder espiritual suficiente, a criança será imediatamente salva. Mas se o seu poder não for suficiente, você, manifestando-se na medida do seu alcance, terá de tentar salvá-la da melhor maneira possível, mergulhando no canal, se isso for necessário, e rezando ao mesmo tempo em que age. Mas, e a pessoa que está consciente de suas consideráveis imperfeições morais, talvez do hábito de pecar gravemente, e ao mesmo tempo deseja sinceramente progredir do ponto de vista espiritual? Deverá abandonar a busca pelo conhecimento espiritual até que tenha reformado a sua conduta? De modo algum. Na verdade, qualquer tentativa de progredir moralmente sem progredir espiritualmente está condenada ao fracasso. Para usar a famosa frase de Lincoln, assim como um homem não pode erguer-se do chão, puxando pelos próprios cordões das botas, também um pecador não pode reformar-se por seus próprios esforços pessoais. O resultado de contar consigo mesmo em tais casos será o fracasso, o consequente desencorajamento e provavelmente o desespero de fazer o bem. A única coisa que a pessoa deve fazer é orar regularmente, em especial na hora da tentação, e delegar a responsabilidade do sucesso a Deus. Deve perseverar nisso, não importa quantas vezes fracasse, e se continuar a orar, especialmente se orar de maneira científica, não tardará a descobrir que o poder do mal foi por água abaixo e que está livre do pecado que a atormentava. Rezar cientificamente é afirmar sempre que Deus está nos ajudando, que a tentação não tem poder sobre nós e que nossa verdadeira natureza é espiritual e perfeita. Isso é muito mais efetivo do que apenas invocar a ajuda divina. Desta maneira, a regeneração moral e o desenvolvimento espiritual caminharão de mãos dadas. A vida cristã não exige que sejamos perfeitos de caráter, ou quem poderia vivê-la. O que ela requer é um esforço honesto e genuíno em prol dessa perfeição. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raiva, será réu de sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Mateus 5. A velha lei, tratando como tratava, de um estágio anterior e inferior da consciência humana, preocupava-se necessariamente com coisas externas, pois a evolução aparente do homem é de fora para dentro. E assim como seu desenvolvimento básico espiritual é de dentro para fora. Começa por dar atenção exclusivamente às coisas exteriores, pensando achar nelas causa, além de efeito. Porém, à medida que progride, vai acordando para a verdade de que as coisas exteriores não passam do artigo acabado,
o resultado de causas e acontecimentos interiores. Quando se alcança esse estágio, pode-se considerar definitivamente no caminho que leva a Deus. Assim, a velha lei preocupava-se, pelo menos na letra, quase que inteiramente, com observâncias externas, e era satisfeita quando estas eram cumpridas. Dizia: não matarás, e desde que a pessoa não cometesse assassinato, guardava a lei, muito embora tivesse desejado matar ou continuasse odiando seu inimigo. Dizia: não roubarás, e desde que a pessoa não se apropriasse do que não lhe pertencia, cumpria a lei, fossem quais fossem seus sentimentos a respeito. Jesus veio para fazer com que a raça humana progredisse na direção do passo mais importante, que pode ser o passo final para vencer todas as nossas limitações, se conseguirmos compreender claramente o que esse passo significa e soubermos dá-lo. O tema de todo o Sermão da Montanha, que em si representa a essência da mensagem cristã, é a insistência sobre a necessidade desse passo, compreensão de que a conformidade exterior, por mais essencial que seja, já não basta, e que se quisermos emancipar-nos espiritualmente, temos não só que nos conformarmos às regras exteriores, como também mudar o homem interior. A velha lei dizia: não matarás. Mas Jesus diz que mesmo o desejo de matar, mesmo a cólera contra o nosso irmão, são suficientes para fechar-nos as portas do reino dos céus, como realmente o são. Foi um progresso enorme persuadir o povo bárbaro e primitivo a não matar aqueles que o tinham ofendido, e sim a desenvolver autocontrole suficiente para dominar a sua fúria. A manifestação espiritual exige que a ira seja dominada. É simplesmente impossível ter alguma experiência de Deus que seja válida ou exercer muito poder espiritual, a menos que a pessoa tenha se livrado do ressentimento e do espírito de condenação para com seu semelhante. Enquanto você não estiver preparado para se livrar disso, suas orações terão muito pouco efeito. Pode-se dizer que na oração, quanto mais amor, mais poder. E é por isso que as pessoas de percepção espiritual desenvolvida fazem tanto esforço para se manter livres de pensamento de crítica e condenação. Sabem que podem manifestar-se ou indignar-se, mas não ambas as coisas. Por isso não perdem tempo procurando combinar as duas. Indignação, ressentimento, desejo de castigar outras pessoas ou de vê-las castigadas, desejo de ficar quites, sentimento de bem feito, todas essas coisas formam uma barreira impenetrável ao poder ou progresso espiritual. Dramatizando isso à maneira oriental, Jesus diz que, se você levar uma oferta ao altar e se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deve primeiro fazer as pazes com seu irmão, e só depois disso a sua oferenda será aceitável. Todos nós sabemos que havia o costume de levar oferendas de todos os tipos ao templo, desde vacas e touros até pombas e incensos, ou, se fosse mais conveniente, uma oferta em dinheiro equivalente ao valor destas coisas. Ora, aos olhos da nova lei, ou dispensão cristã, o nosso altar é a nossa consciência, e as nossas oferendas são as nossas orações. Os nossos sacrifícios são os pensamentos errados que destruímos ou queimamos no tratamento espiritual. E assim, diz Jesus que, se quando formos orar nos lembrarmos de que abrigamos pensamentos errados ou maus sentimentos a respeito de nossos irmãos, sejam eles quais forem, e seja o objeto do nosso pensamento hostil, um indivíduo ou um conjunto de pessoas, devemos parar e nos tratar,
até nos termos livrado deste sentimento de hostilidade e restaurado a nossa integridade espiritual. Jesus dá-nos essa tremenda lição, de novo por meio da tradição oriental, por meio de uma série de passos, 3 neste caso. Diz primeiro que quem sentir raiva do seu irmão correrá perigo. Segundo, que ser realmente ou seriamente poder-se-ia dizer rancorosamente, hostil para com outra pessoa, é correr grave perigo. E finalmente, que ter uma opinião tão baixa sobre um semelhante, a ponto de o considerar, por assim dizer, fora do redil, é perder qualquer esperança de progresso espiritual, enquanto permanecermos neste estado de espírito. Chamar um homem de louco, neste sentido, quer dizer que achamos que nada de bom pode advir dele, o que equivale a negar a presença de Cristo dentro dele, e fazer isso é atrair consequências muito sérias para nós mesmos. Note-se que a versão autorizada da Bíblia, de longe a melhor para fins espirituais, comete aqui um erro sério que foi corrigido na versão revista. Faz com que Jesus diga: qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, o que é um absurdo. Nenhuma pessoa sensata se encoleriza sem ter um motivo, por mais mesquinho e irrelevante que possa ser. O que Jesus disse foi que quem quer que se encolerizar contra seu irmão, sejam quais forem as circunstâncias, correrá perigo. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade, te digo que de maneira alguma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Mateus 5. Este parágrafo é de máxima importância prática. Nele, Jesus enfatiza a lição: é muito mais fácil vencer uma dificuldade se você a atacar imediatamente, assim que ela surgir, do que depois que o problema tiver tido tempo de se estabelecer em sua mente. Os soldados sabem que, enquanto as tropas estão marchando em campo aberto, não é difícil para o inimigo espalhá-las e dizimá-las, mas basta se entrincheirarem para ficar extremamente difícil erradicá-las. O mesmo acontece com o mal. No momento em que ele bate à sua porta, você deve imediatamente expulsá-lo, repudiá-lo, recusar-se a aceitá-lo, afirmando calmamente a verdade, negar-lhe todas as chances de se instalar. Se você fizer isso, verá que ele tem pouco ou nenhum poder sobre você. Este procedimento envolverá uma luta, e por algum tempo, poderá parecer que o inimigo está ganhando terreno. Mas se você o tiver atacado logo de início, ele acabará desaparecendo e você sairá vitorioso. Por outro lado, aceitando o erro e pensando nele, você o incorpora à sua mente, e se continuar a fazer isso durante algum tempo, pode ficar muito difícil ver-se livre dele. Quase todos nós percebemos isso às nossas próprias custas. Quando aprendemos a orar cientificamente, achamos comparativamente fácil vencer novas dificuldades, à medida que elas se apresentam. Porém, as mais antigas, cuja posição fortificamos através de uma longa aceitação, são difíceis de desalojar. De acordo com o seu costume, quando desejava enfatizar um ponto particularmente importante, Jesus utilizou uma ilustração gráfica tirada da vida cotidiana das pessoas que o cercava. Naquele tempo, a lei que tratava dos devedores era extremamente severa. Quando uma pessoa estava em dívida, convinha-lhe entrar em entendimento com o credor o mais depressa e de qualquer maneira possível. Mesmo hoje, é muito importante que o devedor faça tudo para que o caso não vá a julgamento, pois há as custas a pagar.
Elas são acrescidas à dívida original, e quanto mais o processo se arrasta, mais se acumulam os honorários dos advogados, as custas e despesas de todos os tipos, como juros e multas, que oneram a dívida inicial. Há mesmo casos em que as custas acabam excedendo a dívida. O mesmo acontece com as várias dificuldades que se nos apresentam diariamente. A dificuldade original é muitas vezes multiplicada por nossos pensamentos errados a respeito dela, e não nos vemos livres enquanto toda a dívida não é liquidada. Entrando em entendimento com o adversário, isto é, pensando logo de saída corretamente a respeito da dificuldade, não incorremos em custas e a transação torna-se simples. Suponhamos que você começa a espirrar. Se disser pronto, já peguei outro resfriado, que azar, e ficar como muita gente faz, matutando sobre o fato de ter pego um resfriado e sobre as várias inconveniências que se seguirão, estará dando ao resfriado a oportunidade de se instalar em sua mente. Algumas pessoas muitas vezes se entregam a uma verdadeira meditação sobre as doenças em geral e os resfriados em particular. Passam em revista os dias anteriores no intuito de descobrir quando se resfriaram e provavelmente acabarão decidindo, com considerável satisfação, que deve ter sido por causa daquela janela aberta na terça-feira, ou na de quarta, ter estado com um amigo que já estava resfriado e assim por diante. Em seguida, começam a pensar em vários supostos remédios, os quais não o bastante provaram ser inúteis no passado. Frequentemente chegam mesmo a especular quanto tempo o resfriado irá durar, determinando um período definido entre 10 dias a 2 semanas, o qual por alguma razão supõem ser a duração natural de um resfriado. Em certos casos, vão ainda mais além, devido ao hábito de associar certos males secundários com o resfriado, tais como bronquite, surdez temporária, problemas de estômago e outras coisas más. Ora, sabemos que esta é a maneira de atrair estas coisas, e que como consequência natural, em seu devido tempo elas surgirão. Se a pessoa tiver algum conhecimento geral da verdade, depois de algum tempo pensando desta maneira, começará a se tratar espiritualmente da melhor maneira possível, mas a essa altura terá aumentado a tal ponto o seu erro e terá permitido que ele se instale de tal forma que a cura do resfriado será realmente uma tarefa difícil. Se na primeira vez que o erro se apresentou à sua consciência, se digamos, no primeiro momento em que a possibilidade de pegar um resfriado lhe ocorreu, seja por espirrar, seja por sentir arrepios, ela tivesse imediatamente rejeitado tal pensamento, afirmando o seu domínio e a verdade, a coisa provavelmente não teria passado daí, ou teria cessado dentro de poucas horas. A mesma regra se aplica a qualquer outra forma de pensamento negativo. As dificuldades de negócios ou de família deveriam ser encaradas exatamente da mesma maneira. Suponhamos que ao abrir a correspondência do dia, você encontre más notícias no que diz respeito aos seus negócios. Pode ser uma circular informando que o banco em que a maior parte do seu dinheiro está depositado faliu. O costume em tais casos é aceitar o pior e ficar revolvendo a ideia. Muitas pessoas, num caso como este, ficariam o dia todo e provavelmente a noite inteira também pensando que estavam arruinadas e discutindo esta possibilidade em detalhes com outras pessoas, prevendo todo tipo de problemas e dificuldades que podem vir a acontecer. Além disso, acrescente-se em muitos casos um sentimento de ressentimento e condenação para com as pessoas, funcionários do banco e assim por diante, tidas como responsáveis. Ora, mesmo um conhecimento superficial do poder que provoca nossos pensamentos nos mostrará o resultado inevitável de tudo isso, aumentar e multiplicar os problemas, tornando cada vez mais difícil fugir deles.
Naturalmente, num caso destes, um estudante dos ensinamentos de Jesus Cristo trataria mais cedo ou mais tarde de afastar de sua mente estes pensamentos, substituindo-os por seu conhecimento da verdadeira lei da existência. Pode acontecer, porém, que, tendo sido apanhado de surpresa pelo golpe inesperado e sério, ele leve algum tempo até começar a lidar com o problema à luz da verdade, e muitas vezes essa demora aumentará o problema. O que deve ser feito, segundo Jesus, é tão logo a pessoa receba uma má notícia, voltar-se para Deus, nosso verdadeiro suporte, e recusar-se a aceitar a sugestão de que algum problema nos possa atacar, literalmente expulsando da mente o pensamento negativo, assim como o medo e o ressentimento que o acompanham. Se ela fizer isso, se não ceder enquanto sua paz de espírito não for restaurada, acabará por libertar-se da sua dificuldade, de uma maneira ou de outra. O problema desaparecerá e sua boa sorte voltará.